Boa noite, pessoal. Estamos meditando na Epístola de 1 João. Estamos hoje no capítulo 2. A gente conhece João, ou comumente ele é conhecido como o apóstolo do amor. E mais uma vez a gente vai ver ele falando sobre isso, falando sobre o amor, não esse sentimento banal que os homens possam ter de uma forma leviana, mas uma decisão de sacrifício, onde você se priva de algo para que você possa beneficiar alguém. Então, Deus, quando amou o mundo de tal maneira, tal, tal, ele se privou do seu filho para que nós pudéssemos ser beneficiados pelo filho dele, a morte do filho dele. E esse é um exemplo de amor que João, ele vai querer continuar ensinando e instituindo dentro da igreja. Ele entende que sem a prática do amor, a igreja ela não pode ficar de pé por muito tempo. Mas vamos lá, vamos convidar o Espírito Santo para meditar junto conosco. Senhor nosso Deus, querido Pai, mais uma vez nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidas em Teu nome. E pedimos, meu Deus, que o Senhor venha iluminar a nossa mente, iluminar a nossa alma e nos dá, meu Pai, o devido conhecimento, entendimento da Tua palavra. Que o Senhor venha extrair espírito dessas linhas, dessas páginas de nossas Bíblias, e que esse espírito venha penetrar na nossa mente com tal força que a gente jamais seja capaz de esquecer desses ensinamentos. Deus, que o Senhor venha nos dar a condição, a capacidade para que possamos continuar propagando o teu evangelho, mas principalmente que possamos vivê-lo de verdade, da forma que te agrada, assim como Jesus andou na tua presença. Nós queremos também andar na tua presença. Então, nos ensina como fazer isso, porque estamos aqui pedindo justamente a tua direção. Ilumina os nossos caminhos, porque estamos completamente dependentes do Senhor. E desde já nós repreendemos todo o mal, para que nada venha nos distrair ou que nada venha perturbar a nossa concentração e que nada venha dissipar os ensinamentos que o Senhor separou para nós essa noite. Te agradecemos por tudo e entregamos essa meditação em tuas mãos. Nos dirige e nos guia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, povo lindo. Então vamos lá. Capítulo 2 começa assim: Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Que coisas ele vos escreve? Justamente o que está escrito no capítulo 1, né? Mas para sermos mais precisas, a gente vai ver aí no capítulo 1, no verso 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos declaramos, que Deus é luz, que não há nele treva alguma. Aí pulando para o 7, se andamos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, os ensinamentos que ele acabou nos dando no capítulo 1, ele começa esse capítulo 2, lembrando, pessoal, que isso de verdade não é uma divisão natural da Bíblia. Quem escreveu não escreveu com a divisão. Então, isso é continuação realmente do primeiro capítulo, tá certo? Desse texto. Então, é uma continuidade, né? Não existe uma perda de sentido, uma perda de uma linha de raciocínio. É continuidade do capítulo 1. Então, eu digo essas coisas para que não pequeis. Então, que coisas? Para que a gente ande na luz, porque se nós andarmos à luz, não faremos, não satisfaremos as concupiscências da carne. A gente não se inclinará para o pecado e estaremos vivendo em comunhão com Deus e com Cristo. Então, é isso aí. Vos escrevi ou vos escrevo para que não pequeis.
E se algum homem pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E aí ele vai abrir uma ressalva, né? Bom, o objetivo das minhas palavras é para que você não peque. Porém, se você pecar, isso não é o fim do mundo. Você tem um Filho de Deus como um advogado junto ao Pai para que possa interceder por você. Seja como for, a intercessão de Cristo, ela realmente só vai acontecer se houver um sincero arrependimento. Quando a gente não percebe um arrependimento diante da prática do pecado, então a gente vai entender que não faz nenhum sentido a gente obter uma defesa do nosso advogado. A defesa só vem porque a gente se arrepende, a gente decide não praticar mais aquilo, então vem Jesus e fala diante de Deus: espera aí, Deus, esse daqui, ele é dos nossos. Ele falhou, escorregou, mas ele está buscando a santidade. Então, quando João fala a respeito de termos um advogado, caso nós pequemos, ele não está abrindo uma brecha para que vivamos no pecado. Se vai haver uma defesa, é porque, de fato, vai existir uma mudança de conduta. Se não vai haver uma mudança de conduta, não, vou continuar praticando pecado, então não faz sentido nenhum ter uma defesa. A defesa é que sim, você é pecador e ponto final, né? Não, eu quero a defesa de que eu mereço ir para o céu. Tá bom. Então, eu me arrependo do meu pecado e eu agora vou ter nova prática de vida, novas condutas, para que então eu possa realmente obter o perdão de Deus através do meu advogado, que é Jesus. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não pelos nossos apenas, mas também pelos pecados de todo mundo. E quando a gente entende o que significa, o que significa propiciar, ser propício, é você criar meios, estratégias para beneficiar outra pessoa. Então, Cristo é um plano perfeito para que nós sejamos beneficiados. Então, ele nos propicia, ele nos é propício. Então, ele é a nossa propiciação pelos nossos pecados. Ele, através dele, é que a gente vai ter o nosso perdão. Não apenas pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. E aqui, o João, ele vai fazer um adendo abrindo essa oportunidade, essa janela da salvação para toda a humanidade. João, quando João está aqui pregando para essas pessoas, a gente vai entender que não é qualquer pessoa. São já pessoas, sim, convertidas. Essa pregação é de alto teor teológico, é de uma profundidade espiritual, que só quem é convertido já entende. Pessoa que não é convertida, ela não vai entender a profundidade, nem significado de nada do que está sendo dito aqui de verdade. Tá? Então, ele entende, ele está falando para todos e por isso ele faz essa diferenciação. Nós, nossos pecados e os pecados do mundo, os nossos e os deles. Ele está se referindo a todos que já creem. Contudo, ele deixa a janela aberta aqui, essa palavra, a oportunidade de salvação, através de Cristo Jesus, está aberta para toda a humanidade, em todos os tempos. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Então, quando a gente, por exemplo, quer usar um instrumento, né? Comprei um equipamento novo, preciso usá-lo. O que que você faz? Vai lá no manual de instrução, você lê aquilo, entende como é que o equipamento funciona e então você vai usar o seu equipamento. Quando João ele dá esse tipo de exemplo, ele quer dizer que
Aquele que conhece o Pai, ele consegue praticar isso aqui. Então, nós vamos guardar os mandamentos de Deus porque o conhecemos. Se não o conhecermos, como é que vamos guardar os mandamentos de quem não o conhecemos, né? Então, como é que eu vou usar um equipamento novo se eu não faço nem ideia de como é que ele funciona? Não tenho intimidade com aquele equipamento. Me lembro que há um tempo atrás teve um programa na TV que mostrava uma pipoqueira elétrica, e era uma novidade para todo mundo. E o pessoal perguntava, né, o que é isso? E dava a chance para os jurados, as pessoas lá falarem o que poderia ser aquilo. E alguém deram falaram muitas coisas, a criatividade das pessoas foi bem rica, era muito engraçado, mas alguém chegou e falou que era um pipoqueiro. Por que essa pessoa falou que era um pipoqueiro? Bom, porque ela já conhecia. Quem não conhecia não entendia que aquilo era uma pipoqueira. Fugia completamente do padrão do que nós entendíamos que era uma pipoqueira. Era uma panela, tal, tal, tal. Não, aquilo uma máquina que parecia mais um robozinho, sei lá. Enfim. Então, se a gente não conhece a Deus, como assim a gente vai praticar os seus mandamentos? E quando ele fala de guardar os mandamentos, não é pegar a Bíblia e botar debaixo do braço ou guardar dentro da gaveta, não, é a prática daquilo que ele ensina, dos seus ensinamentos. É a prática. Então, é muito lógico imaginarmos. Se a gente consegue praticar, é porque a gente já conhece a Deus. Não consigo praticar. Bom, de verdade. Ou você não conhece a Deus, ou você rejeita a Deus, né? Dos dois, um. Nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. A verdade não está com ele. Bem fácil de compreender isso aqui. Mas qualquer que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente está o amor de Deus aperfeiçoado. E aí, o apóstolo do amor falando aqui sobre o amor. E ele fazendo uma ligação, uma conexão entre a prática dos mandamentos de Deus com a prática do amor. Quando a gente olha para Jesus e ele respondendo lá, né, as pessoas que estavam questionando ele a respeito dos maiores mandamentos ou o maior mandamento, ele fala claramente: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo, foi dado tal amor. Então, a gente vai entender que os fundamentos, né, o mandamento principal que o próprio Jesus dá, se fundamenta no amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Entendendo que não é um mero sentimento, mas uma decisão pura, genuína, consciente de fazer o bem, sem olhar a quem, de dedicar sua vida a Deus, negar a si mesmo, para dedicar a sua vida a Deus por amor. Então, qualquer que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente está o amor de Deus aperfeiçoado. Nisto sabemos que estamos nele. Somos capazes de praticar a palavra de Deus? Bom, então está havendo amor. A palavra de Deus diz respeito aqui a adorar o único Deus e a conviver com os nossos semelhantes. E não só com os nossos semelhantes. A palavra de Deus orienta até sobre a nossa relação com animais, a criação, né? Com o mundo, né? Como é, a própria terra, vegetação, os mares, a criação de uma forma geral. Se você consegue maltratar a criação de Deus,
então você já aponta que tem algo errado, porque algo errado contigo, porque está implícito no, nos mandamentos de Deus o cuidado e o zelo pela sua criação. Quando ele cria Adão, ele fala o quê? Cuide da terra, domine sobre ela, domine sobre os animais. Não falou para destrua, faça o que você quiser de uma forma negativa. Não, era para cuidar. Então, até nisso, a gente percebe o nosso amor a Deus, o nosso cumprimento da palavra, a manifestação desse nosso entendimento. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, deve ele mesmo andar da maneira como ele andou. Como foi que Jesus andou? Amando. Concorda? Como foi que Jesus andou? Qual a melhor forma de você dizer como Jesus andou? Amando o ser humano, cuidando do ser humano, sacrificando a própria vida pelo ser humano, abandonando a sua divindade, sua posição, seu cargo, seu título, para cuidar do ser humano. Foi assim que ele andou. Com inteireza de coração para com Deus, sempre buscando manter a sua comunhão com Deus. Não são raras as passagens que fala que Jesus, ele se colocava sozinho, separado, para justamente orar e falar com Deus. Jesus buscava essa comunhão com o Pai constantemente. E para nós isso é um exemplo. No momento que ele não estava buscando a comunhão com Deus, ele estava cuidando da obra de Deus, o ser humano. Então, devemos andar da mesma forma que ele andou, buscando essa comunhão com Deus e fazendo a obra de Deus. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que tivestes desde o início. O mandamento antigo é a palavra que ouvistes desde o princípio. Então, qual seria essa palavra? A palavra de Deus. Qual a palavra que ouviram desde o princípio? A palavra de Deus. E não é algo novo, né? Ele fala: eu não vos escrevo um mandamento novo. O que ele vai dar é uma nova forma de você interpretar esse mandamento, ou praticar, né? Nem interpretar, é praticar. Novamente vos escrevo um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas já passaram e agora a verdadeira luz brilha. Quem é a verdadeira luz? Capítulo 1 já falamos sobre isso. Jesus. Então, que mandamento novo é esse que ele vem nos dar? De verdade, é algo que está escrito lá no princípio de todas as coisas. O plano da salvação através do Senhor Jesus Cristo. O amor a Deus, ou melhor, o amor de Deus para com toda a humanidade, expressa na no sacrifício do Cordeiro perfeito. Novamente vos escrevo um novo mandamento, o qual é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas já passaram, trevas é o período da ignorância, ok? Período onde nós não tínhamos conhecimento, a nossa mente estava em trevas, estava na escuridão, estava na obscuridade, estava sem entendimento, sem conhecimento. E agora, a verdadeira luz brilha. Nós já temos agora o entendimento, nós já temos agora a consciência do plano da salvação, nós já temos Jesus. Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, está em trevas até agora. E aqui, com certeza, ele está dando um sotaque para aquelas pessoas que andavam em divisão. E, mais uma vez, trazendo a ideia do amor. Como é que você odeia o seu irmão, que seria o oposto do amar o irmão?
Como é que você odeia o seu irmão e você diz que você conhece a Deus e que você anda nos caminhos de Jesus? Não, não bate. Porque se você conhece a Deus, você anda nos caminhos de Jesus, você já entendeu que o amor é condição sine qua non para você permanecer em comunhão com Deus, para você permanecer em comunhão com os homens, para você obedecer o grande mandamento que o Senhor Jesus enunciou. É necessário que você manifeste seu amor. Ah, mas eu não gosto de fulano, ele tem um jeito assim, tem um jeito assado. Aí o problema é todo seu. Aí você tem que aprender a tolerar a pessoa, você tem que aprender a suportar a pessoa e ponto final. E a verdade é essa. Tem que levar para dentro de casa para dormir junto com você? Não, não é bem isso. Mas necessariamente também não é você odiar a pessoa. Uma coisa é você realmente amar, outra coisa é você gostar da pessoa. São coisas distintas. O amor de Cristo independe do você gostar de alguém. Você é capaz de fazer um bem para um desconhecido e o fato de você fazer um bem para esse desconhecido simboliza o amor de Cristo, mas também o fato de você fazer um bem para um desconhecido simboliza que você gosta daquela pessoa? Como é que você gosta de quem você não conhece? Você pode até amar, no sentido de não desejar mal e tentar fazer o melhor possível para que aquela pessoa fique bem. Mas amar e gostar são coisas distintas. E você pode até não gostar de alguém, mas você não tem o direito de odiar. E João deixa isso claro. Não temos o direito de odiar. Pode não gostar? Ok, mas tem que amar. Entende? Tem que amar. Aquele que diz que está na luz, que já recebeu a mensagem da cruz, que já entendeu o objetivo de Cristo ter descido do céu para a terra, né? Quem já compreendeu isso aí, anda na luz. Aí você diz que anda na luz e não consegue praticar o amor, então tá tudo errado. Tá tudo errado. Então você está em trevas até agora. De verdade, você não conheceu a Jesus, você não conheceu a Deus, você não entendeu a, a, a necessidade de Jesus se materializar em carne e osso. Não, não, você não entendeu. Então você está na ignorância, você está nas trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, já entendeu o que tem que fazer. E não há nele ocasião para o tropeço. Então, dentre as muitas coisas que pode te fazer tropeçar, o pecado, vai provavelmente não, sempre vai estar relacionado com outros, com terceiros. Sempre vai estar. Não, mas eu fumo sozinho. Não, você fuma sozinho, mas tem uma cadeia de pessoas que plantou o fumo, fabricou, até chegar a você. Esse pecado nunca está sozinho. Para te servir, você fez com que toda uma rede existisse. Só existe aquela rede porque existe um consumidor. Você. Quer dizer, você não, né? Eles lá. Então, tudo que tudo que envolve o pecado, não, eu adulterei. Está envolvendo terceiros, né? Até o pecado que você julga praticar consigo mesmo. Eu acho que um pecado que pode ser muito íntimo, masturbação. Ainda assim, você vai estar pensando até em alguém. Sempre você vai estar praticando o pecado, você vai estar desfazendo a ideia de amor. Você vai maltratando, você vai desprezando outras vidas, você realmente não vai cuidando, você não tem zelo por aquelas pessoas que estão em seu redor. Bom, você não entende, então, de verdade, o que é o amor, né? Quantas vezes você, por exemplo, soube de uma conversinha aí, fofoca santa. Mas o que que você fez para não magoar terceiros? Você guardou aquilo para você, você não passou para frente. O desejo da sua carne era ficar multiplicando aquilo. Mas
o seu amor ao próximo, o seu amor a Deus, a sua fidelidade a Deus, a palavra de Deus, aos ensinamentos de Jesus, fez você refrear a sua língua para você não machucar mais ninguém, ou para você não criar maus olhos em outras pessoas. Então, a manifestação do nosso amor, ela pode ser de várias formas, e sempre nós vamos estar fazendo isso para com alguém, ou para com Deus, ou para com o nosso próximo. Só se for aquele amor egoísta, né? Eu amo a mim, só a mim, mais ninguém. Você tem uma música da Blitz que falava sobre isso, né? Você não soube me amar. Mas, enfim, vamos voltar aqui. Ah, bom, e se você, então, não está praticando o pecado, se você está vivendo o amor, então, muito provavelmente, você não vai tropeçar. Se você se importa com o próximo, se você ama o próximo, o exemplo que eu dei aqui da fofoca, se você ama o próximo, mesmo se você tem ouvido a fofoca, não passa para frente, poxa, ali você já não tropeçou. De verdade, você já não caiu na fofoca. Você reteve aqui, você até se afastou da pessoa que fez a fofoca para você não se contaminar, não criar maus olhos. Então você vai evitar tropeços. Se você for ligado à palavra, conectado à palavra, você vai desenvolver esse amor ao próximo, você muitas vezes vai se refrear para não machucar outrem. Ah, mas aquele que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde vai, porque essas trevas lhe cegaram os olhos, né? Pessoas que são movidas por paixões. O que que a gente vê muitas vezes? Isis aí de repente vai ouvir isso muitas vezes. Crimes passionais. A pessoa matou, estava cega de paixão. Era amor? Nunca. Era um sentimento de posse, era qualquer outra coisa, menos amor. Foi lá, cometeu um crime, tropeçou, tropeçou. Com certeza, se você tropeça, é porque você não está enxergando o que você está fazendo, toma atitudes impensadas, acaba na prática do pecado, cai e mostra, evidencia que de verdade você não está na luz. Você anda às cegas. Todo tipo de pecado que nós pudermos imaginar, ele vai sempre estar relacionado a uma cegueira espiritual, a uma falta de entendimento, né? Vamos fazer aqui um parênteses para quando as pessoas estão emocionalmente abaladas. Às vezes fala coisas que não deve, né? Isso pode acontecer, mas isso aponta para uma pessoa, estamos falando de cristãos, né? É uma pessoa que está se desenvolvendo espiritualmente. Porque quando a pessoa realmente, espiritualmente é madura, ela vai saber controlar suas emoções. Ela vai saber praticar o domínio próprio. Então, eu fiz até uma pergunta hoje com os evangelistas. Então, pode uma pessoa que tem o fruto do Espírito praticar as obras da carne? Claro que pode. Depende do que você escolhe. Você vai ter o domínio próprio. Você já tem a capacidade de dizer não para a sua carne. Quando você não tem um domínio próprio, ok, você não tem domínio próprio, ponto final. Então você faz o que a carne manda, não tem domínio próprio. Com o Espírito Santo, você passa a ter essa capacidade do domínio próprio. Vou pecar? Vou praticar o que é errado? É uma escolha sua. Você pode? Pode. Então, quem tem o fruto do Espírito pode praticar obras da carne? Claro que sim, mas a escolha é toda sua, né? Enfim, e isso vai apontar, né? Se você acaba pendendo para uma escolha errada, para a escolha para o pecado, vai apontar para uma ignorância espiritual. Ou você é um neófito na fé, né?
você está amadurecendo, ou de fato você está esfriando na fé. E aí você começa a pender para a carne. A carne não se converte, né, povo lindo? A gente já sabe. E enquanto a gente estiver respirando, ela também está viva. Então, todo dia, o que que a gente faz? A toda hora, todo minuto, todo momento, fica lá mortificando a miserável. Aí vai ser a nossa guerra eterna até que o nosso tempo aqui na Terra se cumpra. Com o corpo de glória, glória a Deus. Não vamos ter mais essas dores de cabeça. Mas, enfim, se você toma uma decisão equivocada, você está em trevas, você não consegue pensar, você não consegue raciocinar, você não consegue realmente estar iluminado, né? Estar consciente do que tem que fazer, do certo e do errado. Escrevo-vos, filhinhos, porque vossos pecados estão perdoados, por causa do nome dele. Percebe a mesma forma que ele trata os seus, Paulo também tratava, filhos. Mas você vê que aqui é com um pouco mais de doçura, né? Parece ter um pinguinho de mel, né? Filhinhos, né? É o jeito de Paulo ser, ou melhor, de João ser, que saco, confundo toda hora com Paulo, tá? É o jeito João de ser, né? Ele demonstra isso na forma de falar. Você percebe que no diálogo dele você sente uma certa austeridade, né? Uma paz. Ele vai falando e não parece ter muita agonia, não parece ter muita emoção. É um cara sereno falando, né? Você percebe o palavreado dele é bem diferente do de Paulo. Escrevo-vos, filhinhos, porque vossos pecados estão perdoados por causa do nome dele. Então, vocês já estão diante da luz. Escrevo-vos, pais, porque vós conhecestes aquele que é desde o princípio. Então, a gente percebe aqui ele conversando com as gerações, as várias gerações, os filhinhos apontando para toda a congregação como um todo, né, como se fossem seus filhos, lembrando que Paulo nessa idade aqui quando ele estava escrevendo, deve ter entre seus 80 a 100 anos de idade, então não era mais um menininho, de fato ele já era um senhor, um vovô, e está tratando aqui como se todas essas pessoas fossem filhos, né? E cabe bem, porque ele tinha mais idade, né? Enfim. E aí ele fala agora para com os pais: vós conhecestes aquele que é desde o princípio. Perdoa aí, é João, gente, João, é o hábito, né? Passamos muito tempo falando de Paulo. Perdoa. Porque vós conhecestes aquele que é desde o princípio. Quem é desde o princípio? Jesus. Então vocês, pais, já conhecem de quem estamos falando. Estamos falando de Jesus. Tem nada novo do que eu estou falando. Tem nenhum mandamento novo, não estou falando nada novo. Estou trazendo a memória, avivando, para que vocês não se percam. Ele vai dizer daqui a pouco. Para que vocês não sejam enganados, né? Então, é o óbvio tendo que ser repetido trilhões de vezes para que isso não se perca na nossa rotina, no nosso cotidiano, no passar do tempo, né? Então, ele está aqui repetindo. Vocês conhecem quem é Jesus. Escrevo-vos, jovens, porque vós vencestes o maligno. Se eles venceram o maligno, então é porque eles estão andando na luz. Se eles andam na luz, é porque eles conhecem Jesus. Se eles conhecem Jesus, e estão vencendo o maligno, então eles estão sujeitos aos mandamentos de Deus. Eles guardam os mandamentos. Então percebe que ele aponta para os pais como tendo uma experiência, uma maturidade e fala dos filhos como se eles estivessem mantendo essa prática. Os jovens mantendo a prática. Que prática? De andar na luz. Andar como Jesus andou. Escrevo-vos, jovens, porque vós vencestes o maligno.
Então, eles estão vencendo a própria carne, não estão cedendo para o pecado, apesar de aparentemente uma pouca idade, né, jovens, pouca idade, eles estão fazendo a coisa certa. Eu vos escrevo, filhinhos, no sentido de toda a igreja, toda a congregação, eu vos escrevo, filhinhos, porque conhecestes o Pai, né? Então, quem conhece o filho, conhece o Pai e vice-versa. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Ele reforça mais uma vez. Ele enfatiza esse entendimento. Desde o princípio, Jesus é. Desde o princípio, o plano da salvação é. O que que a gente tem que fazer? Andar na luz. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. E a palavra de Deus está em vós, e vós vencestes o maligno. Mais uma vez ele enfatiza. Por que eles venceram o maligno? Porque eles definitivamente são fortes de espírito, têm guardado a palavra, têm praticado. O espírito está pronto. A carne é fraca, mas o espírito desses daqui é forte. E eles têm vencido o maligno. toda Todo pecado que a gente pratica é uma inclinação nossa. O maligno só aproveita a oportunidade para ficar sugerindo, criando situação para ver se a gente cai na armadilha, na arapuca. Mas quando nós temos o espírito fortalecido, como é que a gente fortalece nosso espírito? Fundamentando a nossa fé na palavra de Deus. Não é à toa que ele fala: sois fortes, e a palavra de Deus está em vós. Se a palavra está em vós, vós pratica, vocês praticam. Se pratica, foge do pecado, foge de Deus, evita o tropeço, anda na luz, está consciente do que está fazendo, vai evitar confusão, anda em amor com Deus e com o próximo. Não ameis o mundo, mais uma vez ele falando de amor. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo estão. Se algum homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Bom, o amor é algo tão nobre, tão maravilhoso, que realmente não deve ser mal empreendido, mal gasto, mal conduzido com o mundo. Não, não é para a gente se apegar às coisas desse mundo. Minha casa, minha vida. Meu carro, minha vida. Minha família, minha vida. Meu terreno, minha vida. Minha plantação, minha vida. Meu relógio, minha vida. Não. Então não ama as coisas desse mundo. O amor é algo extremamente nobre para ser desprezado dessa forma. E se você não é capaz de compreender isso e ama as coisas desse mundo, então o amor do Pai não está em você. E não faz nenhum sentido você dizer que ama as coisas do mundo, mas ama a Deus. Não, eu amo a Deus, mas eu sou avarento. Eu amo também o dinheiro. Não, não bate, não combina. É aquela história, né? Pode, por acaso, servir o homem a dois senhores? A Deus e a Mamon? Não, não tem como. Então, não tem como a gente estar amando as coisas do mundo, as coisas que estão no mundo. Tudo isso aqui é passageiro, vai ser tudo destruído, vai ser tudo refeito. Entendeu? Tudo isso aqui vai passar. Se algum homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da vida, não é do Pai. Aí eu li o Spurgeon falando que isso aqui era a tríade de Satanás: concupiscência da carne, dos olhos e o orgulho. A tríade de Satanás, trindade de Satanás. Não é do Pai. Sim, não é do Pai. A gente já entendeu que são inclinações da carne. O que é do Pai está no espírito. Então, fortaleça seu espírito
para você dominar sua carne. Dominou sua carne, você não vai fazer as coisas que desagradam o Pai. E nem fazer as coisas que agradam a Satanás. E o mundo passa, e sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, João já fala que tudo isso aqui vai se acabar. Nesse período que ele está falando isso, até o templo que estava lá em Jerusalém já havia sido destruído. Lembra que os discípulos amostram o templo a Jesus com uma certa ostentação? Olha, nosso templo, que coisa linda, maravilhosa. Era muito lindo mesmo, viu, pessoal? Era realmente muito lindo, era magnífico. Quando vocês tiverem a oportunidade de irem no Rio de Janeiro, passa lá na Catedral do Rio e dá uma olhada lá no Centro Cultural de Jerusalém, tem a maquete lá do que era Jerusalém naquela época e tem lá uma réplica do que era o templo e era uma coisa realmente potentosa, era muito lindo. Só para ter noção da riqueza que eram os muros, né, toda a construção, as paredes, era tudo feito de mármore da melhor qualidade. Que quando aquilo ali foi destruído pelos romanos, boa parte foi extraída, enviada para Roma para a construção do Coliseu. O que hoje a gente vê lá em Roma, né, as ruínas do Coliseu, do que era o Coliseu, tudo ali foi saqueado, mas quando o Coliseu estava de pé, boa parte do que havia dele veio do templo de Jerusalém, o templo que Herodes ampliou, de tão magnífico que era, material de primeira qualidade. Certo? Enfim, mas João, ele entende que até o templo, lindo, maravilhoso, e todo mundo achava inabalável, foi completamente destruído. Quando ele fala isso aqui, que o mundo passa, ele está falando realmente com muita propriedade, né? Ele viu muitas coisas e ele percebe que realmente o nosso apego e a nossa confiança tem que ser tão somente em Deus. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que pratica a concupiscência passa. E nós já entendemos que perde a salvação. E permanece para sempre e vai viver a eternidade com Deus. Filhinhos, é a última hora. E como vós ouvistes que o anticristo há de vir, e mesmo agora há muitos anticristos, por isso sabemos que é a última hora. Esse anticristo que ele está falando, ou melhor, os anticristos, são todas aquelas pessoas que são contra Cristo, anticristo mesmo, tá? Não é necessariamente o anticristo que vai aparecer em Apocalipse, no período da grande tribulação. Não é necessariamente esse. O que ele está querendo dizer é que já foi dito que haveriam anticristos. Quem falou isso? Jesus. No próprio Mateus 24, Jesus fala que muitos viriam em nome dele, que haveriam os falsos, vai ter um monte de anticristo, tá? Agora, é para a gente ficar alerta, para poder identificar quem são essas pessoas. A Isis colocou ali, inimigos de Jesus, exatamente. Os anticristos são os inimigos de Jesus. Então, vocês já ouviram falar que vai vir o anticristo, vai vir. Mas, antes desse anticristo, vai ter muitos outros anticristos, né? E por isso sabemos que é a última hora, porque esses caras já estão aparecendo. Então, desde aquele tempo, nós já estamos vivendo a última hora, os últimos momentos dessa terra, a última chance para a humanidade, desde aquele tempo. Eles saíram de nós, mas não eram de nós. Então, eram pessoas que estavam no nosso meio, a gente vê isso demais, né? Pessoas que estavam no nosso meio saem, e não basta sair, tem que sair e meter pau, tem que falar mal.
Tem que dizer que a igreja não presta, tem que dizer que Cristo não vale nada, que Deus esqueceu dele, que Deus é um miserável, entendeu? É melhor acreditar, inclusive, que Deus nem existe, porque senão, por que tanta maldade no mundo? Foi injustiçado, isso, aquilo, outro, patati, patatá. E a pessoa nunca reconhece em si o problema, né? O problema está em Cristo. O problema está nas pessoas que servem a Cristo. E ele não. Então, essas pessoas saíram do nosso meio, quando João fala isso, porque naquela igreja primitiva já estava havendo a influência dos falsos apóstolos, de pessoas que eram joio no meio do trigo e que se levantavam para falar mal de Cristo e da sua obra. A maioria dessas pessoas, pessoal, eram os próprios judeus, tá? Fora os judeus que acreditavam em Cristo, mas queriam continuar no judaísmo, que Paulo fala pra caramba, a gente vai ter aqui os judeus que não se convertem de jeito nenhum e rejeitam de verdade o próprio Cristo. Então, a gente vai ter sempre os judeus meio que batendo de frente com Cristo e com a sua obra redentora. Esses dias eu estava ouvindo um rabino e ele não acredita em Jesus como o Messias esperado, o Messias anunciado pelas profecias, eles não acreditam. Esse cara, pelo menos, não acreditava. E existem algumas profecias falando sobre a revelação do Cristo, né? De Jesus. E aí ele fazendo comentário e dizendo que eles entendem, judeus, eles entendem que ao longo das gerações, desde as profecias até hoje, então, mais de 4.000, 5.000 anos, eles entendem que muitos Cristos já apareceram, muitos Messias, Cristo não, eles falam Messias. Muitos Messias já apareceram. E o que acontece? Que o Messias não se manifesta porque o Messias não encontra um ambiente adequado, aí ele morre e reencarna em outro Messias, em outra geração. Eu falei, gente, isso aí é espiritismo. De onde é que saem essas ideias? Então você vê que dentro do judaísmo tem também esse tipo de pensamento, reencarnação. Não só a questão do ressuscitar. Isso a gente acredita também, vamos ressuscitar. Ma- Mas, reencarnar? Não, isso aí a gente sabe, a Bíblia não dá autoridade nenhuma para ninguém pensar algo parecido. Não existe reencarnação. Mas dentro do judaísmo existe esse tipo de pensamento, né? Só para trazer isso aí para a gente. Então, enfim, esses daqui, esses anticristos, eram de fato judeus, certo? Que saíram de dentro do cristianismo, entendiam que aquilo era uma seita e voltaram para o judaísmo, metendo pau no Senhor Jesus, fazendo a obra contrária, sendo de fato inimigos de Cristo. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, sem dúvida teriam continuado conosco. Mas eles saíram para que se manifestasse que todos eles não eram de nós. Então, o próprio Deus, o próprio Espírito Santo faz essa separação. E graças a Deus por isso, que consigamos nos manter como trigo, que a gente não desvie o pensamento e passa a ser joio. Senão o Espírito Santo vai limpar e vai arrancar a gente. Mas não, a gente tem que ser plantado como trigo e servir como trigo, servir de alimento para as pessoas. Enfim, ah, e vós tendes a unção do santo, e vós sabeis todas as coisas. Quem é que nos guia a toda a verdade? Essa unção aqui, o Espírito Santo. Foi o que Jesus falou? Vos enviarei um outro consolador.
e ele vos guiará a toda a verdade. Então, como é que essas pessoas sabem todas as coisas? Assim como nós que temos o Espírito Santo. Somos capazes de discernir espíritos, de discernir o certo e errado, fortalecer o nosso espírito, resistir ao diabo. Essa unção nos garante a permanência dentro da igreja. Não estou falando de templos, estou falando do corpo de Cristo. Essa unção nos faz permanecer, ela nos garante estarmos dentro da igreja. Não, não como os outros aqui, né? Que saíram. Não, a gente permanece. Eu não vos escrevi julgando que não soubesses a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira advém da verdade. Então, ele está querendo dizer que eu sei que vocês conhecem a verdade. Então, claramente, ele estava falando com um público cristão. Claramente. E ele está dizendo: eu sei que vocês entendem tudo isso. Eu sei que vocês entendem que a gente tem que andar na luz, na prática do amor. Eu sei que vocês entendem que a gente tem que permanecer. E aqueles que saíram, que se colocaram contra a obra de Deus, contra o trabalho de Cristo, eles não são dos nossos, eles são inimigos da cruz. Eu sei que vocês sabem tudo isso, mas eu estou aqui falando de novo, porque às vezes é necessário falar o óbvio para que ninguém esqueça da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Ele é anticristo, que nega o Pai e nega o Filho. Então, novamente, apontando aqui para os judeus. Como é que você aceita o Pai, mas não aceita o Filho? Os judeus aceitam Deus, né, pessoal? Até hoje, tranquilo, não tem dor de cabeça nenhuma. Deus, né, o poderoso Criador, ok. Mas o Filho, não. Então ele chega e faz essa, esse valor, né, esse juízo. Pessoas que aceitam o Pai, mas rejeitam o Filho, são mentirosos. Não há neles a verdade. Ele é anticristo, que nega o Pai e que nega o Filho. Qualquer que nega o Filho, o mesmo não tem o Pai. Aquele que reconhece o Filho também tem o Pai. Então não tem como você andar na luz sem conhecer a Deus. Obviamente, isso já aconteceu. Ah, eu ando na luz. Beleza, certeza que você conhece a Deus. Ah, não tenho a profundidade de conhecimento. Beleza, você está desenvolvendo. Você não parou, você continua. Você não está conformado com o que você tem, você quer ir além. Você está buscando mais e mais. Mas, de verdade, você já tem a unção de Deus em você, o Espírito Santo. E vamos combinar. Não precisa ninguém dizer para a gente que está certo e que está errado. O Espírito Santo mesmo aponta para a gente. Ele fala conosco, fala no nosso interior. Você quer fazer alguma coisa, quer fazer uma compra, você quer falar uma coisa, você quer se relacionar com alguém, você quer ir em um lugar, o Espírito Santo te mostra, olha, vá ou não vá, faça ou não faça. Ele aponta, ele ensina, né? Bom, ele ensina também que Jesus é o Filho de Deus. Qualquer que nega o Filho, o mesmo não tem o Pai. Aquele que reconhece o Filho tem o Pai também. Portanto, que isto esteja convosco, o que ouviste desde o princípio. Se isto que ouvistes desde o princípio permanecer em vós, vós também haveis de permanecer no Filho e no Pai. Tranquilo isso aí, né? Está fundamentando aqui o argumento dele. Não tem como a gente permanecer em Cristo sem conhecer a Deus. Não tem como a gente permanecer em Deus sem conhecer a Cristo. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Para concluir, como vocês já conhecem a Deus, como você guarda o mandamento, você é praticante, você anda na luz, você anda como Cristo andou, pronto, tem uma promessa sobre você, a vida eterna. Vida eterna, não é morte eterna, é vida eterna. Estas coisas vos escrevi a respeito daqueles que vos enganam. Ele falou que era para
prevenir que eles fossem enganados? Não. Ele está afirmando que eles foram enganados e ele está dizendo: eu estou falando dessas coisas para que vocês não continuem sendo enganados. Então, a gente percebe a influência do anticristo desde sempre, Satanás metendo a pata onde não lhe é direito, mas querendo destruir a obra de Deus. Ele só acha espaço porque nós, seres humanos, damos. Nós somos muito estúpidos muitas vezes. Nós damos, ah, nós damos, como é que fala? Esqueci a palavra. Mas nós facilitamos a obra do diabo com os nossos achismos, com o nosso orgulho, com a concupiscência da nossa carne, com a nossa arrogância, com a gente querendo ser, querendo ter posição, riqueza. A gente facilita demais o trabalho do diabo. Então, são coisas para a gente toda hora ficar se reavaliando, né? Todo dia é para a gente se reavaliar. Estas coisas vos escrevi a respeito daqueles que vos enganam. Eles têm enganado vocês, vocês estão sendo enganados. Então, é necessário que eu repita o óbvio, que mais uma vez eu fale a mesma coisa que desde o princípio, para que vocês não se esqueçam disso. Porque com o passar do tempo, realmente isso pode acabar sendo esquecido. Ele vai estimular a prática do andar em Cristo para que isso não seja esquecido. Se está sendo necessário ele fazer isso, é porque isso estava sendo esquecido. A igreja estava sendo abafada, perseguida, e talvez quando as pessoas encontrassem um minuto de paz, elas não quisessem mais viver a verdade, se acomodavam com qualquer coisa, né? Então, não, vocês não podem estar acomodados com as mentiras. Paulo fez isso, João está fazendo isso também. Porém, a unção que vós recebestes, dele permanece convosco. E não tendes necessidade de que homem algum vos ensine. Mas como a mesma unção vos ensina todas as coisas, e é verdade, e não mentira, como ela vos ensinou, vós haveis de permanecer nele. Se vocês continuarem cultivando o Espírito Santo, cuidando do Espírito Santo dentro de você, então vocês vão permanecer em Deus, vocês vão permanecer em Cristo, vocês vão permanecer em Jesus. Percebe que há essa necessidade, esse zelo com o Espírito Santo. Nós somos templo, ele habita em nós, ele fala diretamente ao nosso espírito fala à nossa alma decide se obedece à carne ou se obedece o espírito, e dentro dessa dinâmica, se você fizer a coisa certa, você vai permanecer em Cristo. Essa unção vos ensina todas as coisas. Aponta para a urgência e extrema necessidade de termos o Espírito Santo. E agora, filhinhos, permanecei nele, né? Então, por último, se vocês fizerem isso, vocês vão permanecer nele. Permaneçam nele. Então, a orientação final dele, permaneçam nele. Não se distraia. Não se deixe ser enganado. Não ouçam pregações tolas e vazias. Não vá atrás das facilidades do mundo, mas de verdade, seja verdadeiro, seja sincero. Há um tempo atrás, estava conversando com uma pessoa e ela, dentro do seu emprego, era obrigada a mentir. Então, tinha situações onde ela era obrigada a mentir. Ah, e aí, neófita na fé, menina, ainda não estava com a cabeça bem estruturada, necessitada do emprego, o que que ela fazia? Mentia.
Mas isso foi uma brecha tão grande, foi um rombo dentro dela. Porque ela entendia que aquilo era errado, sabe? O Espírito Santo estava acusando ela. Ela sabia que era errado. Rapaz, ela implodiu por dentro. E acabou perdendo o emprego, acabou sendo acusada de ter roubado a empresa, quando na verdade ela não fez nada disso. Mas entenda, o diabo achou uma brecha e ela se submeteu, ela cedeu. Não devia, devia ter continuado firme. As propostas vão sempre aparecer, elas vêm de tudo que é lado, de tudo que é canto. A gente tem que ficar alerta. Temos que permanecer em Cristo. Se eu não posso mentir, acabou, eu não posso mentir. Se eu tenho medo de falar a verdade, então é melhor eu fazer a coisa certa, para que eu não precise passar pela vergonha de ter que falar a verdade, de que, pô, eu errei, pô, foi. Então, se você não quer admitir coisas erradas na sua vida, então ande na verdade, ande na honestidade. Enfim, permanecer nele, para quando ele se manifestar, possamos ter confiança e não sejamos envergonhados diante dele em sua vinda. Qual é a confiança? A confiança que ele vai nos arrebatar. E a gente não vai sofrer, a gente não vai sofrer o dano da segunda morte. Não vamos sofrer o pesar da grande tribulação. Não vamos sofrer o inferno, o afastamento de Deus. Não vamos. Permaneça em Cristo para que essa confiança continue em pé, como o Isis falou aqui agora. Consciência tranquila, isso mesmo. Tenha a sua mente em paz, faça o que é certo, o que procede do Espírito. Não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Qual seria essa vergonha? Você ficar. Aquele negócio de bater na porta, né? Senhor, senhor, tô aqui, voltei para pegar o azeite, cheguei. Não, a porta já fechou, não te conheço. Já foi. Fica por aí. Luta para ver se vai dar certo, luta para ver se consegue. Não. Que não sejamos envergonhados. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, o que a gente pratica é justiça, o que a gente pratica é coerente, é certo. Pronto, isso aponta que você nasceu de Deus. Você nasceu da água e do Espírito. Ah, não, eu ainda minto, eu fico nervosa, né? Eu toda hora caio na carne, eu falo palavrão, eu não tenho domínio próprio, eu não me controlo. Ah, e por aí vai. São coisas que, na verdade, quando você para refletir, sua consciência acusa, ou te deixa em paz, né? Enfim, se você pratica justiça, você está em Cristo. Se você não pratica justiça, se você anda fazendo coisa errada, fazendo, viu, pessoal? Fazendo, porque necessariamente pensando não significa que você está fazendo coisa errada. Ah, só de pensar já pecou. Pecou, pecou, é verdade. Mas o problema não é o pensar, o problema é o praticar. Enquanto está no nível do pensamento, vai lá, abre seu jogo com Deus e resolve sua vida com Deus. Quando passa para a prática, aí não basta você resolver sua vida com Deus, você vai ter que se resolver com homens, com as pessoas que estão ao seu redor, que você está prejudicando por causa do seu pecado. Entende? Então, não fica também com a mente perturbada. Não, pô, eu fico pensando naquilo, olha, eu tinha um passado assim assado. Eu gostava do assim, mas eu amava o assado. É pensamento. Você está vencendo sua carne e seus maus hábitos. É uma questão de tempo. Você vencer sua carne
questão de tempo. Mas o Espírito Santo já está te dirigindo a toda a verdade. Então você não é do mundo, você não é de Satanás, né? Você é de Deus e você está sendo aperfeiçoada no Espírito. Questão de tempo. Você não vai ter mais esse tipo de problemas. O domínio próprio vai vir de tal forma que até os pensamentos você é capaz de dominar. Enfim, povo lindo, o que é que vocês teriam aí a acrescentar? O que é que vocês entenderam a mais ou diferente? Eu gostaria muito mesmo de ouvir vocês. Quem começa? Alguém? Não me deixe só. Fala aí, povo lindo, cruz credo. Fala aí, Milene. É como a senhora falou, né, Maria, é um capítulo muito profundo para nós cristãos, né? Que nós que conhecemos a Cristo, que vivemos, que aceitamos, né? Ele como nosso Salvador e que a gente reconhece que o pecado pode nos afastar dele e se a gente se afasta, a gente pode se tornar um anticristo, porque como a senhora falou, há uma transformação tanto na pessoa que ela passa a dizer que Deus não existe, que Cristo não existe. Então isso é para a gente, é uma alerta para a gente, super atual e a importância de como até aquele vídeo que a senhora falou, a tentação está grande, o senhor não está vendo, que o inimigo. Não, são as brechas, porque a gente falou também na meditação passada, são as brechas, quando a gente tem a falta de zelo com a comunhão com Deus, quando a gente não prioriza. Tudo isso nos enfraquece, nos destrui espiritualmente e abre, às vezes, uma brecha depois, um portão para que desça a ladeira abaixo, né? Então, é importante a gente estar sempre observando isso. E aqui tem um segredo, né? Guardar. E guardar não é só você conhecer, é você praticar. Porque quando você pratica, aquilo está mais resistente dentro de você, se torna natural. Aí quando vem algo diferente, você já percebe, "Epa, isso aqui, porque o seu normal é viver conforme a palavra de Deus. Quando algo se desvia disso, você já acha estranho. Mas se você não está na prática, você vai, sem perceber, praticando aquelas coisas que você, o que eu estou fazendo aqui é errado agora que você percebeu, mas você percebeu porque é sua comunhão, você deixou de lado a sua comunhão, você agiu com insensatez, e da insensatez para coisas piores, daqui a pouco o esfriamento e você passa até a dizer que Cristo não existe, que isso tudo é da mente humana, né? Então, e assim, eu acho muito linda a forma como o João prega, com tanto amor, falando tanto do amor, e realmente eu ouvi uma vez assistindo uma novela, uma série, e aí uma discussão entre uma mulher e ela ele falou, eu não conheço nada mais forte que o ódio. Aí ela falou, é porque você não conhece o amor. E é realmente, o amor faz você fazer coisas incríveis, não é o ódio que faz, é o amor. Então, realmente, eu fiquei, no momento que eu assisti, eu fiquei pensando depois assim, meu Deus, é verdade, porque através do amor você sacrifica, através do amor você abre mão de si, você olha pelo outro, você esquece das suas vontades para fazer a vontade de Deus, e tudo é amor. Você entende o amor de Deus, então você até se envergonha, porque você sabe que nunca vai ser merecedor, mas você busca estar ali com ele, porque você sabe que ele é a fonte para você ser uma pessoa melhor, e você fica feliz porque você é a pessoa melhor, os seus olhos ficam melhores, você fica, poxa, eu estou vendo o outro com outro olhar, porque eu sei que não vem de mim, vem da fonte do amor que é Deus e que me faz olhar aquela pessoa com amor, apesar dela ter me feito mal, ou apesar de eu ter feito mal para ela no passado, eu ter pedido perdão, ela não perdoar, mas ainda assim você consegue olhar ela com outros olhos, porque você sabe que não são os seus olhos. É a sua mente transformada em Cristo que te faz ver assim, então isso te deixa feliz, te mostra que você está no caminho certo. E quando você se desvia disso, você já também já percebe, olha, eu estou fraquejando, eu estou deixando de cuidar da minha comunhão. Então, o alerta de João também é muito para a gente mesmo. Bacana, bacana. Quando a gente vê, você vê que ele rodeia a todo momento em torno do amor, né? E tem um momento aqui que ele fala que é para a gente andar como Cristo andou. Então, pensa um pouquinho. Jesus, ele tinha todo o motivo do mundo para odiar o ser humano. O ser humano foi quem o matou. Ele veio para cuidar do ser humano e o ser humano o matou. Não importa o povo que foi, mas foi o ser humano, foi o homem. O homem o matou, o homem o desprezou, o homem o maltratou. E o que
O que que ele fez? Como ele retribuiu isso? Sempre com amor, sempre, sempre disposto a ajudar, né? Fugia quando estava sendo perseguido para não perder a oportunidade de, de continuar amando. No seguinte sentido, se ele fosse pego antes, a gente vê que algumas passagens nos evangelhos, ele era perseguido e naquele tumulto ele acabava fugindo. Se ele fosse pego antes e fosse morto antes, olha quanta coisa ele não teria feito. Olha quanto amor não seria dado. Quanto cuidado com a humanidade não seria dispensado, né? E ele amou da forma mais pura e legítima que a gente pode imaginar. Então, quando a gente imagina esse nível de amor, que infelizmente, sei, a gente não busca tanto, né? Maena, há umas duas meditações atrás, até falou alguma coisa a respeito, né? Dessa questão. A gente não tem um hábito de, de manifestar esse amor. A gente não tem um hábito. Pelo menos não na intensidade que deveria ser. A gente não tem. É algo também até para refletirmos em nós mesmos. Dona Rosa, quer acrescentar alguma coisa, Dona Rosa? Bom, eu sempre vi a necessidade de amar o próximo. Acho que minha mãe, ela me deu uma criação que ela sempre foi muito, aquela pessoa muito boa, de sempre ajudar o outro e de tirar o que ela tinha para dar para o outro. Não sei se eu já comentei aqui, às vezes eu fazia mercado, porque eu ajudava em casa, e às vezes ela ajudava, ela tirava do dela. E aí, quando eu chegava em casa, eu disse, oh, cadê as compras que eu fiz? Ela, aí eu já dei tudo. E eu aprendi isso justamente. Eu disse assim, agora? Aí ela, agora você comprou de novo. Então, eu vim dessa, dessa forma de ver as coisas. E eu sempre fui assim, de ajudar o outro. E sempre, e às vezes, eu sofri muito por causa disso, por conta disso. De ser chamada de besta, de burra, de tudo que você imaginar. Mas eu não conseguia mudar, porque é a minha essência. E quando eu vim para a igreja, e que eu me converti, eu demorei um tempo a entender essa minha forma de ser. Até chegou um pastor na época e ele dizia assim: todos os pedidos que vêm da igreja, que vêm, precisamos de café, disso, daquilo. Você sabe qual é o primeiro nome que surge? Eu disse: não, é o seu. Eu disse: o meu. Ele disse: é. Você é uma pessoa muito boa, mas a gente não pode ser bom, só bom, 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 porque tem pessoas que se aproveitam. Mas aí, com o tempo que eu fui conhecendo mais a palavra, eu fui entendendo, eu fui também me entendendo, né? Eu sei que em alguns momentos a gente tem que aprender a dizer sim e também dizer não. Mas essa essência é minha. E eu acredito muito que, eu digo que Deus me capturou. Ele foi me buscar, ele me tirou daquela vida horrível que eu tinha, né? Mas mesmo com essa essência, eu acho que foi muito mais pela minha essência de me doar, de me dar para as pessoas. Não somente coisas físicas e materiais, mas abraçar. E eu abraço mesmo, e aquela pessoa passa a ser minha filha, meu filho. Eu dava aula, minha turma era meus filhos. E aí, vendo o João falar, eu me senti assim, regozijada de me entender mais um pouco que o que eu pratico não é uma coisa tão mal, que eu vejo que as pessoas criticam porque nesse mundo de hoje você não vê isso. As pessoas passam, né, e cada um vive sua vida, ninguém se preocupa com o que o outro está sentindo ou o que o outro está passando. E eu tenho isso comigo de você me relatar um problema e eu ficar com aquilo pensando, poxa, como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso fazer? Quando eu estava fazendo o Anjo da Madrugada,
teve algo que me tocou muito. Eu fui, tinha um casal, e a menina muito magrinha, tossindo bastante, e estava um dia frio, toda encolhida num papelão, sem um lençol, sem nada, sem um cobertor. Aquilo ficou na minha mente. E aí eu fiz uma campanha dos cobertores. E eu pedi a todo mundo. E eu não tenho aquela coisa, ai, que vergonha, vou pedir. Eu pedia. E eu saí pedindo e consegui arrecadar, acho que uns 30 cobertores. E aquilo, e aquela menina não me saía da minha mente. Eu disse, meu Deus, se eu tivesse agora, eu ia dar um jeito de dar um cobertor para ela. Porque ela estava, a gente via que ela estava doente, que ela estava encolhida ali, entendeu? Eu não sei, aí eu digo assim ao meu marido, eu não sei do passado de ninguém, nem me interessa o que eu estou sentindo, o que eu preciso fazer para ajudar. Porque o resto, o passado dela, cabe a Deus, não cabe a mim. Não cabe a mim apontar nem fazer nada. E isso é uma coisa minha. Então, quando você fala, João, né, ele fala muito do amor. E eu me identifico muito com isso, me identifico muito com Jesus. E Jesus pregava e ele passou todas as coisas piores que as pessoas puderam dar para ele, e ele sempre manifestava com amor. E aí, quando eu me vejo perseguida ou alguém falando mal, eu procuro me afastar, eu não quero nem ouvir. Ah, porque fulano está falando tudo bem. Meu marido fala assim, eu queria ter esse espírito que você tem, porque a pessoa massacra você ali, você não faz nenhum gesto de raiva, de ódio. Eu disse, mas muitas das vezes as pessoas não sabem nem o que estão fazendo. Estão fazendo porque estão dando brecha, oportunidade para o diabo manipular elas. Então, eu não vejo a pessoa, eu vejo sempre o lado espiritual. E é o que eu tenho buscado. Peço a Deus todos os dias que Ele me dê discernimento espiritual para poder eu ter entendimento, para que a minha carne, ela não possa passar por cima do meu espírito. É uma guerra. Eu digo assim, gente, o povo fala tanto de crente, de cristão, e não sabe a guerra que a gente vive. Porque para você ser cristão, eu falo cristão raiz, aquele cristão que é de verdade, é muita guerra. É guerra com nós mesmos, né? Das coisas que a gente vive dentro de nós. Nossa, é uma guerra tremenda. E por isso que a gente vê muitas pessoas desistindo, porque acha que vai ser cristão e que vai ter o mundo nas mãos. Aí eu vou ficar rico, aí eu vou ser isso, não vai acontecer nada comigo. Nossa, nem pense nisso. Por isso que a gente tem que colocar tudo nas mãos de Deus, né? E pensar muito na questão do amor. E eu sempre acho, tudo, a base é o amor. Não tem outra base. A base é o amor. Jesus pregou o amor e foi através do amor que ele conseguiu nos libertar. E a base é o amor. E aí as pessoas não têm mais, isso não existe mais. A gente fica preso a tantas coisas, bens materiais, sociais, e assim vai. E é complicado, é tão complicado. Eu digo assim, eu quero ser a minha vida toda humilde. Eu amo meus pequeninos, eu amo as pessoas mais humildes. Para mim, as pessoas humildes são as mais sábias, porque elas vivenciam muita luta, né? E até quando a gente vai pregar, vai evangelizar, é muito difícil você evangelizar uma pessoa que tem dinheiro. É muito mais fácil você evangelizar uma pessoa que não tem nada. Mas aquela que tem, nossa, é muito difícil. Muito, só consegue abrir o coração quando está passando por uma prova de fogo. Quando eu tinha 22 anos, eu trabalhei no Hospital São Rafael. E ali foi o meu maior ensinamento, porque eu passei pelos setores mais difíceis. Naquela época que o câncer surgiu e todo mundo morria de câncer. E que surgiu o HIV, e que todo mundo morria de HIV. E eu passei pela UTI, passei pelo centro cirúrgico, passei pelo setor de oncologia
e passei pelo setor de HIV. Então, eu vi pessoas morrendo. Eu disse assim, nossa. E a gente passa, eu dizia assim, a gente passa pela frente do hospital, a gente não tem ideia do que está acontecendo lá dentro. A gente só tem ideia do que está vivendo cá fora. Mas lá dentro é um outro cenário totalmente diferente. E aí a gente a gente compreende da necessidade de ter o outro, de ter o amor daquela pessoa. A gente sente falta. Então, quando eu trabalhei na UTI, tinha um setor de HIV, e aí HIV era uma coisa nova. A gente achava que se pegava até dando um abraço, né? Um aperto de mão. Então, ficava aquelas pessoas isoladas através de um vidro. E aí é uma cena que eu nunca mais vai sair da minha mente, de um rapaz novo, devia ter seus 24 anos, e quando eu passava, ele me gritava, vem aqui, por favor, fale comigo, converse comigo. Eu, a necessidade, a gente tem necessidade de ter o amor das pessoas, de ter esse acolhimento. E aí a gente tem que compreender que a gente precisa acolher, porque o mundo está muito seco, as pessoas estão muito frias. Né? E quando vem João, ele fala com tanto amor, mesmo sabendo que as pessoas pecam, que fazem coisas erradas, mas ele está ali amparando, como Jesus sempre amparou. Então, é muito ensinamento, e eu acho que é isso que a gente está precisando, esse mundo está precisando disso muito urgentemente, é do amor, é de cuidar um dos outros, e que é difícil você vive sua vida, e tá bom, minha vida, meus problemas, minha vida, o problema do outro não interessa, mas devia interessar, porque um dia você vai precisar daquele outro, em algum momento você vai precisar daquele outro, e é isso que eu entendi, e é isso que eu sinto. Beleza, maravilha aí, Dona Rosa. Dona Rosa, a gente não pode dar muito espaço a ela, não. Ela leva 10 minutos assim, ó, brincando. Então, só para encerrar, que o tempo aqui extrapolou um pouquinho, Jô, faz a oração final. Se você tiver algo a acrescentar, você fala. Se não, você faz a oração. Boa noite, gente. Boa, Rapidinho. fala. A maior prova que Jesus deu para nós no amor dele tão grande, né? Além, né, do sacrifício, e também ele deixou, né, o ensinamento, deixou a Bíblia, as Escrituras, né, avisando para a gente o que ia acontecer no futuro, né? Ele deixou isso para a gente, foi uma grande prova de amor. E o amor é tudo, é importante. E uma coisa que eu me lembrei agora que domingo eu fui evangelizar, aí eu fui evangelizar uma pessoa. Aí eu falando para ela sobre a salvação, que Deus vai voltar, não sei o que. Aí eu falei para ela, a única coisa que é mais certa nessa vida, a única coisa que a gente tem certeza nessa vida é que a gente vai morrer, que a morte vem para todo mundo e que a palavra de Deus vai se cumprir. A palavra de Deus vai se cumprir. Aí ela ficou assim assustada, porque eu cheguei a arregalar os olhos assim, ela, é verdade, é verdade. Eu falei, minha filha, tá esperando o que para voltar para Jesus? Vai para a presença de Deus. Ela ficou tão emocionada que a lágrima desceu, foi muito forte. Mas é isso aí, o amor é tudo. Vamos fazer oração. Amor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Senhor, entregamos aqui essa meditação, Pai, esse ensinamento, esse tesouro, essa joia preciosa, Pai, que o Senhor nos deixou, Senhor. Desde já nos agradecemos, Pai. Obrigada, Pai, pelo teu infinito amor, pelo amor por cada um, Pai. Obrigada, Senhor. Oramos também, Pai, por o seu corpo de Cristo, Pai, a tua igreja, a tua casa, Pai. Cada grupo, cada membro, cada obreiro, cada bispo, cada pastor, esposa de pastores, Pai. Cuida e fortalece cada uma, Pai, no teu espírito, Senhor. Dai forças, dai gana, vontade de ganhar almas para o teu reino, Pai. Acima de tudo, fortalece e protege, Pai. Os reveste com as tuas armaduras, Pai. E abençoa cada um aqui, Pai, desse grupo, ou mesmo aquelas que não podem participar, Senhor. Cuida delas, cuida da família delas, Pai. Guarda, protege, Senhor. Entregamos tudo em tuas mãos, Pai. A nossa vida, a nossa casa, a nossa família, tudo em tuas mãos, Pai.
E obrigada, Pai, obrigada por tudo, Senhor. E que seja feita a tua vontade na nossa vida, Pai, a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Ok, povo lindo. Amém. Deus abençoe a todas. E a gente se encontra quinta-feira, tá certo? Tenha uma excelente noite.